Atenção, isso não é mais apenas ficção científica. O que você está prestes a descobrir pode mudar completamente a forma como enxergamos o universo e nosso lugar nele. Nas últimas semanas, uma avalanche de relatos chocantes tem surgido. OVNIs não apenas sendo avistados, mas supostamente atacando bases militares dos Estados Unidos. Será que estamos vivendo o primeiro contato oficial com vida extraterrestre? Ou tudo isso é apenas uma grande cortina de fumaça? Neste vídeo, vamos mergulhar nas investigações mais secretas já realizadas, analisar os depoimentos de especialistas e militares que colocaram suas carreiras em jogo e discutir as evidências, incluindo vídeos liberados pelo próprio Pentágono, que levantam uma pergunta perturbadora. Estamos realmente sozinhos no universo? Mas fique comigo até o final, porque as respostas que você procura podem ser ainda mais assustadoras do que você imagina. Prepare-se, porque o que você vai ver aqui não é apenas uma história, é o início de uma nova era, a fascinação humana com o desconhecido. Desde que olhamos para o céu pela primeira vez, somos fascinados pelo desconhecido, das pinturas rupestres que mostram objetos misteriosos no céu, até as obras renascentistas que sugerem interações divinas, ou seriam alienígenas, com a humanidade. A ideia de que não estamos sozinhos no universo nos acompanha há milênios, mas foi no século XX que tudo mudou. A evolução da tecnologia trouxe à tona avistamentos como no famoso incidente de Roswell, em 1947, que até hoje divide opiniões entre balões meteorológicos e discos voadores. E aqui no Brasil, quem não se lembra do caso Varginha? Criaturas estranhas, luzes no céu e mistérios sem explicação colocaram nosso país no mapa das investigações ufológicas. Então por que agora parece que estamos mais próximos do que nunca de uma resposta definitiva? É porque as evidências estão se acumulando e o que antes era visto como ficção agora tem nomes, datas e testemunhas oficiais. O que mudou do OVNI ao UAP? Nos últimos anos, houve uma mudança importante na forma como lidamos com o fenômeno dos OVNIs. Até mesmo a terminologia evoluiu. Agora eles são chamados de UAPs, ou fenômenos aéreos não identificados. Por quê? Porque os governos querem evitar a associação direta com alienígenas. Mas essa mudança não foi suficiente para abafar os crescentes relatos de avistamentos, e alguns são simplesmente inexplicáveis, como os chamados OVNIs Tic-Tac, objetos alongados e brancos que desafiam as leis da física. Pilotos altamente treinados tentaram interceptá-los e relataram velocidades que ultrapassam Mach 3, isso é mais de 3.700 km por hora, e mesmo assim, os objetos desaparecem no ar como se fossem fantasmas. Agora, adicione a isso os relatos de UAP submersos, conhecidos como OSNIs, que entram e saem dos oceanos como se fossem portais interdimensionais. Será que temos mais surpresas escondidas sob as águas do que nas estrelas? A era da transparência, o papel do Pentágono e do Congresso. Tudo começou a mudar em 2017, quando o ex-oficial de inteligência Luiz Elizondo renunciou ao seu cargo no Pentágono e decidiu expor tudo. Ele revelou a existência de um programa secreto de investigação de UAPs, financiado com milhões de dólares dos contribuintes. Elizondo trouxe à tona vídeos captados por pilotos da Marinha que mostram objetos realizando manobras impossíveis. Essas imagens chocaram o mundo e levaram o Pentágono a, pela primeira vez, confirmar que eram reais. E não parou por aí. Audiências públicas no Congresso americano, realizadas em 2023 e novamente em 2024, reuniram especialistas militares e até ex-funcionários do governo para discutir o que sabem sobre esses fenômenos. Entre as revelações mais bombásticas, a alegação de que o governo possui não apenas veículos de origem não humana, mas também amostras de material biológico extraterrestre. Isso é sério. Os casos mais chocantes recentes. Se você ainda não está convencido da seriedade do que está acontecendo, vamos falar sobre alguns dos casos mais chocantes que surgiram nos últimos anos. Essas histórias não vêm de teóricos da conspiração, mas de pilotos, marinheiros e oficiais militares altamente treinados. Pessoas cuja credibilidade está em jogo. O incidente USS Princeton, 2004. Tudo começou com o navio USS Princeton da Marinha dos Gemeroa, que estava realizando exercícios de rotina perto da costa da Califórnia. Durante vários dias, os sistemas de radar detectaram algo estranho. Objetos voadores se movendo a velocidades absurdas, em altitudes que variavam de 9.000 a 24.000 metros. Esses objetos não apareciam em nenhum radar convencional, mas os sensores mais avançados do navio capturaram suas trajetórias. Eles se moviam a velocidades superiores a Mach 3, mais de 3.700 km por hora, e realizavam manobras que desafiavam as leis da física, como ângulos retos em alta velocidade,
Quando 2 caças FA-18 foram enviados para investigar, os pilotos relataram um objeto em forma de tic-tac, branco e sólido, pairando sobre o oceano. O mais bizarro? Quando um dos pilotos tentou se aproximar, o objeto realizou uma manobra evasiva tão rápida que desapareceu do radar em menos de 2 segundos. Pior ainda, a tripulação do Princeton relatou ver um brilho fosforescente sob a água, como se algo estivesse submerso. Essa história não é apenas um caso isolado, foi confirmada por vários oficiais e as gravações de radar foram levadas por homens que chegaram de helicóptero sem explicações. OSNIs, objetos submersíveis não identificados. Agora, vamos para um fenômeno ainda mais intrigante. Os OSNIs, objetos submersíveis não identificados. Um dos casos mais impressionantes aconteceu no Golfo Pérsico, onde a tripulação de um navio de guerra dos Estados Unidos relatou ver uma área luminosa submersa de cerca de 300 metros de diâmetro. Essa luz pulsava e girava como um catavento, mas ninguém conseguia identificar sua origem. Outro caso aconteceu na Nova Escócia, em 1960, durante uma operação conjunta entre os Estados Unidos e o Canadá. Mergulhadores relataram 2 embarcações misteriosas em forma de disco no fundo do mar. Não havia registro de qualquer tecnologia humana que pudesse corresponder a essa descrição na época. E até hoje, o mistério permanece. O enxame de drones e as bases militares. Mais recentemente, o ex-funcionário do Pentágono Chris Mellon revelou algo ainda mais assustador. Bases militares dos Estados Unidos estão sendo alvo de enxames de drones lançados por supostas naves-mãe. Esses drones não são detectáveis pelos sistemas de radar mais modernos, e o que é mais perturbador é que parecem ser intencionalmente visíveis. Mellon sugeriu que os responsáveis, sejam eles humanos ou não, estão querendo ser notados. Se isso é verdade, temos 2 possibilidades igualmente alarmantes. Ou uma nação rival está usando tecnologia avançada para intimidar os Estados Unidos, ou estamos testemunhando algo completamente fora do alcance da tecnologia humana conhecida, as explicações ou a falta delas. Agora que você conhece os casos mais impactantes, vamos mergulhar nas possíveis explicações para esses fenômenos. O fenômeno paralaxe e as justificativas do Pentágono. O Pentágono tem tentado oferecer explicações para alguns dos avistamentos e uma das mais comuns é o chamado fenômeno paralaxe. Paralaxe é um efeito de deslocamento aparente de um objeto quando observado de diferentes ângulos. Imagine que você está em um carro, olhando para um objeto distante. Dependendo de onde você está, ele pode parecer se mover mais rápido ou mais devagar. Isso, segundo o Pentágono, pode explicar porque alguns pilotos relatam velocidades absurdas. O movimento pode ser uma ilusão causada pela perspectiva. Mas será que isso explica tudo? Afinal, estamos falando de pilotos altamente treinados que, em teoria, não cometeriam erros tão básicos. Além disso, o paralaxe não explica os movimentos de alta aceleração e as manobras impossíveis relatadas, erros de instrumentação e fenômenos naturais. Outra justificativa do Pentágono é que muitos desses avistamentos podem ser atribuídos a falhas em instrumentos de radar ou fenômenos atmosféricos desconhecidos. Por exemplo, os radares podem detectar sinais fantasmas, reflexos ou interferências que não correspondem a objetos físicos reais. No entanto, como explicar avistamentos visuais que corroboram as leituras de radar? Fenômenos naturais como raios globulares ou gases emitidos por vulcões submarinos também foram apontados como possíveis causas, mas essas explicações não convencem a comunidade científica, muito menos os pilotos que testemunharam objetos sólidos e controlados. A possibilidade de tecnologia humana secreta. Outra hipótese levantada pelo Pentágono é que esses objetos poderiam ser tecnologia secreta de outros países, como drones avançados desenvolvidos por China ou Rússia. Mas essa explicação levanta uma questão ainda mais perturbadora. Se essas nações realmente possuem tecnologia tão avançada como os Estados Unidos, com todos os seus recursos de inteligência, não sabem disso? Além disso, os movimentos relatados pelos UAPs excedem até mesmo as capacidades teóricas de qualquer tecnologia humana conhecida. A verdade está sendo escondida? Por fim, muitos acreditam que o Pentágono e outros governos estão ocultando informações. Luiz Elizondo e outros denunciantes insistem que há programas ultrasecretos que estudam não apenas UAPs, mas também restos de veículos de origem não humana e até mesmo materiais biológicos extraterrestres. Se isso for verdade, por que manter segredo? Será que é medo de pânico público? Ou talvez o que eles sabem seja tão revolucionário ou tão assustador que simplesmente não estamos prontos para ouvir? A verdade é que, no momento, não temos respostas definitivas, mas o que sabemos é o suficiente para levantar questões que não podem mais ser ignoradas. Se os fenômenos UAPs são tecnologia humana,
temos que repensar a segurança global. Se são fenômenos naturais, precisamos de mais ciência para compreendê-los. E se são realmente de origem extraterrestre, então estamos vivendo o início de um novo capítulo na história da humanidade. E agora a pergunta é sua. O que você acha que está acontecendo? OVNIs, UAPs, seja qual for o nome, será que estamos prontos para enfrentar a verdade? Deixe sua opinião nos comentários, inscreva-se no canal e nos acompanhe nessa jornada pelo desconhecido. Até a próxima!